Galerinha do mal, a situação é a seguinte. O pessoal da Banggood mandou esse emulador aqui pro canal e basicamente ele custa R$310. Meu amigo, é o mais barato que eu já vi, é o mais barato que já passou aqui pelo canal. E pelas especificações técnicas que tem aqui, simplesmente parece ser um excelente custo-benefício. Será que vale a pena? Vamos lá, vamos começar aqui justamente pelas informações que tem aqui na caixa. E eu já vou dar uma pincelada aqui no fato dele ter uma tela de 5.1 polegadas. Vocês querem ter uma ideia? Olha só, esse daqui é um emulador de R$410. Olha o tamanho da telinha dele. Ele é bem completo, bem confortável. Já fiz review dele aqui um tempo atrás, é um Mio Mini, tá? Se eu não me engano, vou deixar um vídeo bem aqui no card. Só que, brother, a telinha é pequenininha e aqui a gente tem R$310 com 5 polegadas. Já começamos bem, não posso negar. Além do mais, a gente vai contar com suporte para todos os outros consoles que vocês já viram em outros emuladores aqui no canal, tá? Vai rodar até o PS1 aí com tranquilidade. E outra coisa que é difícil de você encontrar num emulador que seja mais acessível é o tipo de conexão onde vocês estão ali na mesma rede Wi-Fi, vocês conseguem jogar como se fosse controle 1 e controle 2. Cada um no seu emulador, você vai estar jogando um jogo para dois. Encontrar esse tipo de funcionalidade num emulador Baratex assim, meu amigo, não é todo dia. Então tá vendo? É isso que me traz essa ansiedade de descobrir essa parada aqui, porque tem muitas funções que você só encontra em dispositivos ali mais caros, né? E cara, R$310 tá muito barato, na boa. Então só pra gente terminar aqui direto pro unboxing, ele vai contar com suporte a um cartão até 64 GB, tá? Você pode pegar o seu cartão de memória, colocar os jogos e aproveitar aqui o que você quiser. Ele também vai contar com suporte pra você poder ouvir música, ver vídeo, essas coisas todas, tá? Até pode ter isso em outros emuladores, mas não é o que todo mundo procura. Só que aqui tem um detalhe especial que eu vou comentar com vocês ainda agora, porque pelo que eu vi pelas fotos do aparelho, pode ser interessante ter isso sim, vocês vão entender por quê. Tô até me enrolando aqui, tô nervoso. Mas vamos lá, vamos com calma que vai dar certo. Então, pra finalizar, a gente vai contar com uma conexão 3.0 que vai agilizar a transferência de arquivo e também uma saída HDMI para você poder conectar o emulador numa televisão ou numa tela maior, e você vai usar ali o emulador como basicamente um controle para você aproveitar como se fosse um Nintendo Switch. Gostou? É isso aí. Quase English. Enfim, já falei demais, vamos direto pro unboxing. Eu não sei por que algumas coisas da Banggood vêm só com Durex aqui no meio, né? Vai entender, mas vamos lá. Errou! Esse negócio de passar a fita fica grudada aqui, quase não dá pra abrir a caixa direito. Mas tá aí, ó. O dispositivo vem bem embalado, num plásticozinho aqui pra não danificar a tela no transporte. Eu vou deixar aqui pra ver já já. Deixa eu só ver o que mais vem de acessório aqui dentro. Tirando o plástico aqui, a gente encontra o cabo carregador USB-C pra USB-A. Tá no padrão pros dias de hoje. Se um dispositivo não vem com USB-C, eu já fico na dúvida pra comprar. Um diferencial aqui é que esse vem com um fonezinho de ouvido. Por mais que seja vagabundo, é um fone, né? Pelo menos vem um. Interessante. E pra finalizar, a gente vai ter aqui um mini manual do usuário que tá completamente numa língua que todo mundo entende, né? Sensacional. Ah, mas olha aqui, ó. Na parte de trás tem English, pra vocês que são internacionais. Dúvida no aparelho, dá uma lidinha aqui e já era, bebê. Agora vamos lá ver o que interessa. Pela foto é bem bonito, né? Vamos ver o ao vivaço. Olha lá, cara. Ah, é bem bonitinho, mané. Porra, vem com os plásticos aqui. Ah, cara, pô, legal, bem feito. Eu tava esperando um negócio bem mais, vou dizer assim, humilde. Então ele me surpreendeu até aqui, bem legal. Uma coisa importante que eu acabei de ver aqui, ó, é que ele vem com a proteção de tela já colocada, só que você tem que tirar esse plástico de cima, né, pra não prejudicar a qualidade da imagem. Então já guarda isso aí na sua cabeça, tá? Não tira de uma vez, que eu quase fiz isso aqui e eu ia me arrepender. Ainda bem que eu tava só tentando tirar ali, aí eu comecei a ver a pontinha do plástico e falei, já colocaram o negócio aqui naquele pique-patuque. Oh, yeah. Então vamos lá falar um pouquinho do design. A gente vai ter aqui alguns botões direcionais que eu tô achando bem confortável de apertar. Volta e meia fica um pouquinho preso aqui, mas tá show de bola. Não é nada crítico assim, né? Vamos dizer assim. Até porque também a gente tem aqui o analógico na parte de cima, que parece ser confortável. Vamos contar com esses dois botões aqui que são para aumentar e diminuir o volume. Nessa área aqui de baixo você vai ter o Start Select. Além também de ter um botão ESC aqui. Não sei porquê, mas tá aí, né? Vamos ver. Os botões de ação que estão aqui do lado direito também estão bem confortáveis de se usar. Na parte de cima a gente tem L1, L2, R1 e R2, que também estão tão clicáveis, tá confortável de fazer o clique aqui também. E eu tô dando esses detalhes pra vocês verem que não tá vagabundo. Vagabundo! Tem que deixar isso claro também, né? A gente tá pagando barato num produto, tem que saber se vale a pena ou se não vale, qual é a qualidade que você tá vendo ali. E até agora tá show de bola. Além do mais, aqui a gente vai contar com a saída mini HDMI, uma entrada para fone de ouvido, além também da entrada USB-C para você poder carregar e fazer transferência de arquivo ali entre o dispositivo e o seu
computador. Aqui a gente vai ter a entrada de cartão de memória, o botão para ligar e desligar e, por incrível que pareça, uma entrada USB-A. Pra quê, né? Pior que não tem nada aqui, simplesmente está aqui. É isso aí, aceitamos assim, né? Seguimos em frente. E olha só que interessante isso daqui na parte de trás, que foi o que eu comentei com vocês que eu ia falar aqui agora, justamente para essa parte de você assistir filme ou ter ali sei lá, um clipe, uma música, sei lá, enfim. Se você tiver algum arquivo de vídeo nesse dispositivo, tu pode simplesmente, ó, puxar essa perninha que eles colocaram aqui atrás, que não é da melhor qualidade possível, eu acabei de ver aqui, é um plástico bem vagabundo. Vagabundo! Mas tá tudo bem, falou, porque a única função disso aqui, ó, tu botou na tua mesa, já era, ó. Tu tá ali viajando, meu irmão, botou na bandejinha ali do aviãozinho na tua frente, assistiu o seu filme com tranquilidade. Podem me julgar se quiser, mas eu achei engenhoso. Por que ninguém colocou isso aqui ainda? Porra, pode ser legal mesmo, a parada tem uma tela grande, né? Por que não? Então agora vamos testar a paradinha aqui, se vier com bateria, né? Aqui, ó. Já temos o Mortal Kombat. Começamos bem. E como ele não tinha vindo com nenhum cartão de memória aqui, eu pensei, pô, será que colocaram jogos? Pelo início aqui, temos alguma coisa aqui, ó. Legal. Bem louco. Assim, esse barulho aqui tá bem vagabundo. É isso, não tem outra palavra. Eu queria encontrar uma palavra mais legal que eu não tenho. Então aumente o seu vocabulário. Cadê o menu principal? Como eu já comentei aqui, o menu ele é bem simples, cara. Não tem, tipo assim, cara, é bem chinesão mesmo, tá ligado? É original, parará. Original, mas cara... Não é que tem alguma coisa demais, mas tem a impressão de ser uma parada de entrada mesmo. Não tem como fingir que não é. A gente vai ter aqui uma parte dedicada pra quem quer executar algum vídeo, música, foto, enfim. Toda aquela coisinha que geral sabe que um dispositivo eletrônico tem. Uma coisa interessante é que, vindo aqui, apertando pra baixo nesse menu, você entra na parte de jogos. E todos os jogos aqui, eles estão meio que pré-estabelecidos, né? Eu não tô vendo aqui nenhum menu até agora de... Na verdade, um menu específico pra cada console. Vamos ver se a gente descobre isso aqui ou não. O que acontece se eu vier nessa parte de game aqui? Vamos lá. Vai ter aqui duas partes de jogos que eu não sei exatamente como que vai funcionar essa separação, mas também não interessa muito saber agora. Só que realmente ficou faltando aqui aquele menu pra console, né? Pra você saber qual console você tá executando ali naquele momento. Senão até que a gente tem alguns jogos aqui que foram históricos, né? O Fatal Fury, tem aqui também Final Fight, The King of Fighters, Metal Slug e tudo mais. Só que, tipo assim, qual o console? Tá ligado? Não tem console, fica difícil de imaginar a situação. E como ele não veio com nenhum cartão de memória, eu não sei exatamente onde é que isso vai chegar aqui. Eu tô meio confuso, confesso. Ué? O que eu vou acreditar aqui é que esse emulador ele vai contar com você para ter um cartão de memória, colocar os seus jogos e jogar aqui. Só que como eu falei, a execução sem você saber qual é o console fica um pouco difícil, mas tudo bem. Vamos pelo menos testar aqui algum desses jogos. Espera aí, ó. Vou começar com The King of Fighters, que pelo menos deve exigir um pouquinho mais. Já deu para ver por aqui, ó, que o modo de emulação dele vai funcionar como se fosse para um arcade nesse jogo aqui, não é nenhum console específico. Dando um segmento aqui. Até o momento tá ok a execução, né? Tô sentindo nenhuma trava, o som tá bem alto, tá show. Aí, rodando legal. Até o momento continua sem nenhuma trava, tá? Só eu que sou ruim mesmo, faz parte, todo mundo já sabe aqui. Os controles estão bem reativos também e confortáveis ainda na hora de apertar aqui, tá tudo bem legal. Rodando na humildade. O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. E aquela coisa, né? Ninguém aqui tá acostumado a me ver vencer, então tá tudo certo. Eu sou realista. Deixa eu voltar lá pro menu principal, agora testar algum outro jogo, pelo menos assim, um pouquinho curto, né? Vamos lá. Vou botar aqui um Metal Slug. Deve ser também no modo arcade, não deve ser em modo console. Pelo que eu percebi aqui, os jogos mesmo estão no modo arcade da New Deal, então, ok, né? Show. Vamos usar o Select aqui pra colocar as fichas. Ó. Cara... um lag leve, mas tipo assim, é mais uma questão de FPS mesmo, dá pra perceber que rola um pequeno delay. Talvez pra quem não seja muito exigente ou pra uma criança, funcione bem. Aí, rapaziada, dá pro gasto, falou? Volta lá pro menu principal. Cara, uma pena esse lance de você não conseguir saber que console você tá jogando aqui, né, cara? Pô, realmente ficou esquisito, mas enfim, você tendo cartão de memória, você colocando aqui os arquivos que você quer executar, sejam eles músicas, filmes ou o que quer que seja, né? Contando que seja compatível, é claro, eu acho que dá pra alguém se divertir. Mas se você quer saber a minha indicação, eu vou deixar aqui mais pra criança do que pra qualquer outra coisa. Você tem aí um filho, um sobrinho, sei lá, abaixo de, vou dizer, sei lá, 10 anos. É a minha recomendação aí. 10 anos é o máximo pra dar pra você comprar esse console aqui pra criança se divertir. Você vai dar pra ela um dispositivo que não é tão caro assim, ela vai conseguir jogar os joguinhos, sei lá, meu irmão, se distrair. Não vai estar correndo os perigos da internet, né? Deixar um celular na mão do seu filho, ele pode ver o que ele quiser e aqui pelo menos tá se divertindo, você sabe que ele tá jogando, tá tudo certo. Enfim, bacana para crianças. Agora, se você já é um adulto, eu vou recomendar que você tente economizar só mais um pouquinho pra pegar uma parada que vai
te atender melhor. Agora também, né, se você não é uma pessoa muito exigente, pode ser que funcione pra você aí, também tá tudo certo, meu campeão. Só tô tentando aqui também dar um conselho da melhor maneira possível. Enfim, no mais eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a descobrir o XY09 e as minhas considerações também tenham ajudado na sua reflexão se você deve ou não comprar esse produto. Se você curtiu o vídeo, você pode deixar um like aqui e um comentário pra poder ajudar na divulgação, né? Já fica aqui o meu muito obrigado pra você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo novo na bagaça. Faz parte, né, rapaz? Então chega aí, cola juntos. Se você quiser saber sobre promoções desse dispositivo aqui ou de qualquer outro, meu amigo, só grupinho no Telegram, primeiro link aí na descrição, vai lá que você vai ser muito feliz. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui aquele muito obrigado e até o próximo vídeo. Vou confessar, hein, beberes, eu tava esperando mais. Eu tenho que ser honesto mesmo, não vou perder tempo não. Você vai falar, Ah, porra, mas era baratinho. não, o que tem ser baratinho? Tem várias paradas baratinhas que, porra, valem pra caramba aqui, ó. Olha o Mio, por mais que ele seja pequenininho, ele é baratinho e ele, meu irmão, roda como se fosse um emulador grandão. E eu não consigo entender qual teria sido a imensa dificuldade da galera que fez esse emulador aqui de repente colocar um Raspberry Pi um pouquinho melhor aqui dentro, porque tem tudo pra ser bom, cara. Tem tela grande, os controles são confortáveis e tudo mais. O que faltou mesmo foi concentrar mais alguns esforços na parte interna do produto, né? Fazer ele realmente valer um pouco mais a pena ali com o que eles estão oferecendo. Enfim, tá legal. Pelo menos pra criança tá bacana. Eu vou dar isso aqui pra minha cunhada, que tem 8 anos de idade. Eu acho que ela vai se divertir bastante. Posso manter vocês atualizados lá no grupo do Telegram ou nas minhas redes sociais. Enfim, tá aí pelo menos uma opção barata pras crianças. Fechou? Naquele pique. Então um abraço pra você, um beijo no seu mamilo, até o próximo vídeo.